É impossível alguém dizer que tem fé em Deus e não ter atitude. A fé nos leva a ter atitude. Por isso que o natural nos pertence, mas o sobrenatural pertence a Deus. Quando você ouve a voz de Deus e obedece, pode ter certeza que quando Ele está no controle, é Ele quem faz. Para quem tem uma fé em Cristo, não existe não pode, não dá. As adversidades vão surgir, mas através da fé venceremos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é mais um Crescer e Multiplicar. E hoje eu estou com dois convidados especiais. Um é um amigo de quase 23 anos de jornada, é um amigo que já me ajudou muito, é um amigo de Deus, que me aproximou de Deus. E outro também é um grande amigo, que eu não conheço há 23 anos, conheço há alguns anos, mas também que é um profeta, que é um pastor. Eu estou aqui com dois homens de Deus, o pastor Rogério. Beleza, pastor? Beleza, tudo bem, Átila? Tudo bem. E o pastor Marcílio. A paz do Senhor, meu irmão. Bom dia. Deus abençoe. Paz do Senhor, bom dia. Para vocês que estão aqui nos assistindo, nós vamos falar hoje de fé. Nós vamos falar de experiências sobrenaturais. Nós vamos falar de situações que para o homem não se explica, mas Deus explica tudo. Vamos falar de momentos e de testemunhos verdadeiros. Então, só quem viveu, só quem teve obediência, viveu as experiências do céu. E vive ainda. E Deus ainda está fazendo muita coisa. Não fez, fez bastante coisa, mas ainda tem bastante coisa a se cumprir. E eu queria que você se apresentasse, pastor Rogério. Quem é o pastor Rogério? Falasse aí para a nossa audiência, para o nosso público, como que a gente se conheceu, quem é o senhor, e fala aí para a nossa audiência. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério Iglesias. Estou aqui hoje com esse privilégio de estar reunido com o meu irmão Átila, homem de Deus, no qual tive o privilégio de conhecer mediante as circunstâncias da vida, porque Deus monta ocasiões para nos dar oportunidades. E eu conheci o Átila, estava na minha empresa, e ele chegou meio atribulado, e nós começamos a bater um papo, começamos a conversar sobre Deus. E quando você começa a falar sobre Deus, tem coisas que não dá para parar, que não tem horário, não tem limite, porque Deus ele age conforme Ele quer, e a gente, às vezes, fica preocupado com as coisas mundanas e esquece do reino de Deus, das coisas espirituais. E isso é muito importante, por isso que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, eu sou o pastor Rogério Iglesias, sou um pequeno sacerdote, fazendo essa obra aí, pregando onde Deus manda eu ir, eu vou pela misericórdia e pela graça do Senhor. E graças a Deus, eu tenho rodado o Brasil todo, não quero ser conhecido por ninguém, porque quem tem que ser conhecido é o Espírito Santo de Deus através da minha vida. E eu louvo a Deus, Átila, pela tua vida, pela vida da Francine, do Júnior e da Mariana. Louvo a Deus pela tua família. Amém. Obrigado aí. Dispensa aí comentários aí. Eu conheci o pastor Rogério num momento difícil da minha vida e Deus usou ele, tem usado ele esse tempo todo de amizade. Ele me ensinou o verdadeiro sentido de conexões, que o pessoal fala em network, mas a gente fala em conexões, falam em amizades, em junções, e ele sabe como ninguém conectar os amigos certos e as pessoas certas. Então hoje, a maioria das pessoas que eu conheço, espirituais de verdade, foi ele que me apresentou. Amém. E ele semeou algo em mim que foi não reter, que ele é uma pessoa que não retém nada, não retém um dom, não retém nada. Ele vai passando tudo para frente, então as amizades, os amigos,
tudo. Então, eu tenho gratidão e te falar isso, que você semeou isso na minha vida e eu aprendi a semear e a passar à frente, a apresentar os amigos de Deus. Obrigado. E eu estou aqui com nosso nobre pastor Marcílio. Pastor Marcílio, faça uma apresentação aí de onde o senhor é, de qual igreja, no ministério, do local. Meu nome é pastor Marcílio Araújo, somos do Rio de Janeiro. É uma honra estarmos aqui juntos, unidos e reunidos em comunhão. Isso aqui é comunhão. E Rogério é um grande amigo, e através de um grande amigo se apresenta outro grande amigo. Então, Átila, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que o Senhor nos prospere nessa caminhada de fé e de milagre. Eu quero já nessa manhã dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém. Nesta manhã nós vamos ter um momento de fé, de palavra e de poder de Deus. Amém. Amém. Prazer aí. Vocês que estão aqui nos assistindo, comentem, compartilhem e se inscrevam aqui no canal. Porque não é sobre homem, é sobre Deus, é sobre fé, é sobre experiências de verdade. Eu quero começar agora com um tema aqui sobre ouvir a voz de Deus, que eu vejo que muita gente falando e as pessoas têm se arrebentado com esse tema, tá? Desculpa até o termo aqui, mas eu ouvi, Deus falou comigo, Deus isso, Deus aquilo outro, eu vejo muita confusão. Eu queria te fazer uma pergunta direcionada para você, que eu conheço, sei os bastidores, sei o caráter, sei os dons que Deus te entregou e sei como você lida com isso. Como escutar, como ouvir a voz de Deus e qual foi a primeira vez que você ouviu a voz de Deus? Primeiramente, ouvir a voz de Deus é quando você lê a Bíblia. A palavra, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Quando a gente ora, Átila, a gente fala com Deus. Mas quando a gente lê a Bíblia, lê a palavra de Deus, Deus fala conosco. Existiam muitos momentos na minha vida que a gente, por ser humano, a gente, às vezes, acorda bem, acorda mal. E isso, tem gente que vai buscar subterfúgio em outros lugares. Mas eu não. Não é que eu seja diferente. É que eu fui ensinado a, quando tiver assoberbado, triste, ler a palavra. Uau. A palavra é tudo. É ela quem nos liberta, quem nos salva, quem nos cura. E isso é muito importante. Se quer ouvir Deus falar, vai para a palavra. Não que não haja profeta em Israel. Ainda há profeta em Israel. Mas, quando você fala com Deus, e Deus fala contigo, você tem que pedir testificação naquilo, se é de Deus ou se é do teu coração. Tem muita gente falando sem críticas, tá? Não quero criticar ninguém, mas tem muita gente entregando algo do coração, onde Deus não falou nada. E é nisso que eu me policio. Porque é muito fácil falar, Deus está mandando dizer, Deus está falando isso, Deus está falando aquilo, onde Deus não falou nada. Verdade. Então, eu me policio muito em falar. Mas, primeiro, antes de falar, eu me policio em ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Tá, então, primeiro, ler a palavra. Ler a palavra. Amém. E qual foi a sua primeira experiência em ouvir a voz de Deus? Quando Deus falou contigo, que você lembra e detecta que foi a primeira vez? Vai ser um pouquinho longo, mas eu vou falar. Eu saí de Anchieta, fui colocado no Rio de Janeiro e fui levado para outra dimensão, para Niterói. E fui transferido de uma empresa para outra. Tá, Anchieta fica na Baixada Fluminense, vocês que estão aqui nos assistindo, e a outra dimensão 50 quilômetros. 50 quilômetros do outro lado da poça, que o pessoal fala, que é a Baía de Guanabara. Tem que atravessar uma ponte. Então, ó, Nilópolis, Baixada Fluminense, Niterói, região Grande Rio. Grande Rio,
do outro lado da Baía de Guanabara. São os extremos, correto? Eu fui transferido. Uau. E antes, eu tinha pedido a Deus que me mostrasse um sobrenatural. Porque eu não queria ficar naquela mesmice, naquela vida, vivendo no pecado. Porque Deus ama, você que está me ouvindo aí, Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado. E eu quis mudança. Quando eu fui transferido, eu falei, Senhor, me dá novas amizades, me dá novo tudo, porque eu quero mudança. E me mostra um sobrenatural. E quando cheguei na empresa, na primeira semana, Deus, como eu falei no começo, Deus monta ocasiões para dar oportunidades. Tinha uma irmã que era da limpeza e ela estava no horário de trabalho dela. E meu coração era tão duro, Átila, que ela veio falar comigo. Seu Rogério, tem condição de o senhor ir na minha igreja hoje? Isso era numa segunda-feira, irmãos. E eu falei para ela, sabe o quê? Vai trabalhar, irmã, está no horário de trabalho. Coração duro. E Deus querendo falar comigo, eu coração duro. Só que lá atrás eu tinha pedido um sobrenatural a Deus, que eu queria tudo novo. E a irmã, quando chegou na hora do almoço, ela tinha 1 hora de almoço. Eu não podia intervi-la. O que aconteceu? Ela veio falar novamente comigo, seu Rogério, vai na minha igreja hoje. E eu falei com ela, ô irmã, o que tem tão diferente na tua igreja que você faz questão que eu vá lá? Não é que hoje vai em especial uma pastora Ana Paixão, que já dorme no Senhor hoje, que ela é cega de nascença e ela tem 60 anos de idade. Eu falei, irmã, eu estou de camisa camuflada, estou de bermuda e estou de bota. Eu tô todo arrepiado. Que essa aí é uma senhora morena que tinha um esposo e uma filha. Assim, ela me entregou algo, eu fico todo arrepiado porque... Não, vai lá. Vai lá que eu não vou te cortar. Aí ela... Falei, irmã, não dá, eu saio daqui da empresa às 6 horas. Que hora que é o culto? Às 7h30, não dá. Mas Deus, quando Ele te escolhe, irmão, você pode ir para a direita, para a esquerda, recuar, mas você é escolhido. O que acontece? O caminhão nesse dia, a empresa fecha às 6 horas da noite, às 18 horas. E o caminhão nesse dia atrasou. Mas não atrasou, não foi por conta não, que eu sei que Deus estava no negócio. Chegou às 19 horas. E eu fui tomar banho, 19h15, e veio uma voz no meu ouvido, Átila, ele falou assim, ó, vai lá. Vai lá. Eu falei, não sei se essa voz é de Deus, não sei. Mas, irmãos, quando eu passei em frente à igreja, era 7h30, e o culto começava às 19h30. Só tinha uma vaga para o carro. O meu carro, não sei porquê, ele entrou naquela vaga e parou. E eu, por curiosidade, que a gente é curioso, né? Eu fui ver, falei, não, eu vou lá para ver. Ou melhor, eu vou lá para ouvir. Porque eu não quero ver. Eu quero ouvir Deus falar comigo. E eu adentrei por aquelas portas e procurei a irmã. Só que Deus faz tudo certinho, né? A irmã não tinha chegado, porque ela foi a pé do trabalho para casa e demorou. Porque se eu tivesse a irmã lá, eu ia pensar que a irmã falou alguma coisa, mas Deus tem as suas formas de trabalhar. O que acontece? Eu, quando adentrei pelas portas, eu vi uma cadeira atrás de uma pilastra. E uma pilastra larga. Só que eu não queria ver ninguém, mas eu queria ouvir a voz de Deus através da pregadora, que era essa pastora cega de nascença. Você até, por acaso, conhece. Conheceu, ela veio a falecer, né? Muito usada por Deus. Eu fiquei atrás da cadeira, pastor Marcílio. Glória a Deus. Atrás da pilastra, sentado na cadeira branca de plástico. Ela, o esposo dela e a filha dela. Isso. Meu Deus. Eu fiquei lá atrás dessa pilastra larga com a cadeira de plástico
Eu sentei e o culto começou. Começou o louvor. Depois de 20, 30 minutos, a irmã chega e fala comigo. E ficou toda alegre. E eu, atrás da pilastra, continuei. Só que, quando passaram a palavra para a pregação e deram oportunidade a ela para pregar, ela começou a pregar, mas daqui a pouco o Espírito Santo a tomou de uma tal maneira, Átila, que ela vira e fala assim, ó, você aí atrás da pilastra de camisa camuflada, sai daí que eu não estou te vendo, mas Deus está te vendo. Aleluia. Aleluia. E eu ainda olhei para a minha camisa. É você mesmo que está olhando a camisa. Pode sair daí. Cega. Ela Cega de nascença, 60 anos de idade. Cega de nascença, eu conheci. E eu saí. Irmãos, eu não recebi melzinho na boca não, Átila. Eu recebi fel. Eu também. Ela falou assim, olha, você tem que largar vício, prostituição, largar tudo que Deus abomina. Porque teu lugar não é aí não. O seu lugar é aqui onde eu estou, pregando o evangelho e povoando o céu e ganhando almas para o reino de Deus. Irmãos, eu confesso a vocês que quando ela me entregou algo de Deus, quando ela virou, eu fui para casa, olhei para a porta lá, saída, eu saí tão rápido que eu não sei nem como é que eu cheguei no carro. Eu peguei o carro, fui correndo para casa. Quando cheguei em casa, minha esposa veio falar comigo, não fala comigo durante 10 minutos. Eu fui para o meu quarto, ajoelhei na minha cama, comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, desculpa, irmãos, que eu estou emocionado, porque essas coisas de Deus, o sobrenatural é para quem crê. Se você não tiver fé, nada adianta. Mas quando você tem fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Quando eu acabei de falar com Deus, eu falei, Senhor, o Senhor não precisava me mostrar nenhum sobrenatural, porque eu tenho que mostrar que só o Senhor é meu Deus. Eu levantei da cama, irmãos. Ganhei um abraço tão gostoso que veio no meu ouvido e falou assim, ó, meu filho, você estava perdido, mas hoje eu mudo todas as tuas atitudes. Aleluia. Anda reto na minha presença e tu vai ver como eu vou te exaltar na terra. Tudo isso, irmãos, eu quero dizer que é para a honra e glória do Senhor Jesus. Que eu diminua, Átila, que eu diminua, pastor Marcílio, e o Senhor sempre cresça na minha vida. Amém. Então esse é meu testemunho. Vale a pena servir esse Deus. Confie nesse Deus. Hebreus 13, 8. O Deus é o Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e será eternamente o mesmo Deus. Deus ainda faz milagres. E Ele hoje, você que está me ouvindo desse lado aí, Ele tem milagre para a tua vida. Mas basta o quê, pastor Rogério? Só você crer que Ele é um Deus Amém. que nunca Amém. Perdeu uma batalha. Amém. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, Átila. E é muito forte o testemunho, né? Porque eu conheci essa senhora, eu pequeno, eu já conhecia que ela andava lá no bairro, lá andava tudo, e eu já duvidei muitas das vezes, porque eu pequeno, sem discernimento, eu jovem também sem discernimento, eu falei, pô, ela andava com o senhor, o esposo dela, tá me vindo agora a face do esposo dela, andava com a blusa, uma calça jeans ou uma calça de tergal com a blusa quadriculada, aqui o esposo dela, de botão, a filha dela, uma garota com cabelo escorrido, diferente dos dois, a filha, a menina que andava, e ela, uma senhora que andava, os olhos dela chegavam a ser branco, não é isso? Isso. Ela não tinha
você não via aqui essa parte da bola preta aqui que eu esqueci, ó, é íris, né? É íris. Eu não via íris. Então, e eu tive uma experiência também, que eu já fui em algumas igrejas e ela também, eu passando pela rua, meu pai recebeu uma oração dela e ela chegou para mim, profetizou algo para mim, falou tudo. Aí eu falei, meu Deus, como é que pode essa senhora cega? Cega e Deus usar ela assim, eu achei no profundo. E eu já tinha vindo em algumas igrejas, na casa do meu tio, na casa disso, na casa daquilo outro, e eu tive essa, Deus usou ela para mim também algumas vezes, para corrigir a minha rota, para falar, ó, você está no erro. Ela não apontava, ela só batia. O chamado dela era de bater e de apontar o erro. Deus manda te falar que você está com esse erro, isso, aquilo, outro, corrige a sua direção. Deus tem um plano grande para a tua vida. Estou lembrando tudo aqui. Tudo aqui, Deus está falando. Deus tá lembrando as promessas dele. Eu jovem, eu criança. Glória a Deus. Aleluia. E está falando, eu não perdi o controle. Tá tudo que foi escrito lá, tá tudo que foi falado. Então, Deus usou ela para mim tremendamente. Então, é só para testificar o quê? Que o Deus que fez ontem, faz hoje, e é o que Deus que vai continuar fazendo. Você vê, eu nem te conhecia, a gente nem se conhecia. Não. Olha como é que Deus une a geografia. Como que geografia importa em todas as fases da nossa vida. Por isso que a gente não pode ficar preso à geografia. Você obedeceu, saiu, eu obedeci, saí, eu estava lá, naquele lugar lá, eu tinha que estar naquela geografia, cheio de profeta, cheio de gente esquisita, cheio de gente maluca, cheio de gente fora do sistema convencional, fora das roupas normais, fora das vestimentas. Eu falei, meu Deus, como é que pode essa mulher passa necessidade? Eu estava com roupas simples, sapato gasto, malinho, o esposo dela, e andava tudo quanto é lugar, eu não entendia. Agora eu estou entendendo tudo, como é que Deus pega o povo dele e vai juntando. E nós nunca conversamos sobre isso. Nunca conversamos sobre isso. Está sendo falado sobre ouvir a voz de Deus, né, e ter discernimento. E o Senhor me deu um comando aqui para alguém que está nesta direção, que está sofrendo, confundido, que não sabe mais discernir quem é Deus e quem não é, quando é Deus falando e quando não é Deus falando. E eu lembrei de Arão, e Miriam, e o Senhor falou assim, Arão e a Miriam, eu falo por revelação e visão, e a Moisés eu falo boca a boca. E eu me lembrei quando eu ouvi a voz de Deus, Átila, pastor Rogério, lá em Anchieta, onde é Vigório hoje, era um baile, e o Senhor me fez lembrar isso aqui agora. Era uma danceteria, e quando eu paguei para entrar, lá dentro eu ouvi uma voz falando para mim assim, sai daí. E eu falei assim, mas eu paguei agora, a antiga New Ponte em Anchieta. Sim, conheço. Eu falei assim, eu paguei agora, acabei de entrar. E eu ouvi uma voz falando comigo, sai daí agora. E tem alguém que Deus está falando com você, sai daí agora. Sai do pecado, sai da lama, sai da bebida, sai do crime, sai dessa vida fácil, dessa imundície, dessa embaraço. A gente lembra do filho pródigo. Ele falou, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Sabe onde ele estava? No meio dos porcos, cheirando a porcos, cheirando a imundícia. E ele saiu daquele meio para poder viver o sobrenatural, ou seja, deixou de cheirar, tomou atitude, deixou de cheirar porcos para passar a cheirar ovelha. E Deus hoje está dando um direcionamento para alguém. Alguém está numa situação. Nós não caímos aqui de paraquedas. Deus nos colocou aqui hoje, marcou esse encontro para dizer para alguém, eu tenho algo na tua vida. Eu tenho algo. Foi dentro o Senhor falou comigo, sai daí. E sempre quando eu saía daquele, ouvi a voz de Deus, não foi uma vez não foi duas não, foram várias vezes. Quando eu saía do baile, acontecia a tragédia lá dentro, pessoas entravam armadas, tiroteio, acontecia tudo que você... Aí o Senhor, olha o livramento que eu te dei. E quantos livramentos Deus está dando para a tua casa, para a tua empresa, para a tua família. Então hoje é o dia da gente ter discernimento.
ter discernimento quem é Deus. E esse é o meu testemunho de fé. Em ouvir a voz de Deus, entender quando é Ele falando com você. Muita gente confusa, muita gente embaraçado. Verdade. Mas Glória a hoje o Senhor te chama para uma mudança de vida. Glória a Deus. Amém. Ouvir a voz de Deus, né? Ouvir a voz de Deus é você ter disponibilidade, né? É você ter... você está disponível ali, né? Você não está com o coração fechado. Você ter humildade para você buscar, porque quando você busca, você recebe. Quando você pede, você recebe. Existem duas coisas aí. Não adianta só ouvir a voz de Deus e não obedecer. É isso aí. Por quê? Porque a obediência gera experiência. Isso. Muito sábio Isso. e muito boa a sua colocação, porque ouvir a voz de Deus não significa obedecer. Você ter o quê? Aproximação. Ouvir a voz de Deus. Estou vendo, estou ouvindo aqui, e ouvir é executar, é se movimentar, é caminhar, é fazer. Porque, na maioria das vezes, ouvir a voz de Deus não é o que a gente quer. E tem gente que ouve, mas não obedece. Exatamente. É por aí. Exatamente. Fica paralisado, são os obesos da fé, são os religiosos, são os críticos, são os fariseus desse tempo. A gente não está aqui para criticar, Não. a gente está aqui conversando, falando sobre Deus, sem acusação, sem nada, mas se posicionando. Deus não quer certo. um ser humano que só ouve, Deus quer um ser humano que pratica. Que pratica, e pratica de verdade. E praticar é errar, porque só erra, só peca aquele que pratica. É verdade. Isso aí. Entendeu por quê? Porque ficar falando, ficar com os braços Muito cruzados... na teoria e prática nada. Isso aí ele não tem erro. Por quê? Porque ele não caminha, ele não se movimenta, ele está só de braços cruzados, só julgando, só apontando. A fé nos faz se mover. É isso. A fé nos faz se mover. É impossível alguém dizer que tem fé e ficar parado. E a fé é o quê? A fé é visualizar o sobrenatural, não é visualizar o natural. E é o quê? É se movimentar. É se movimentar. Porque a fé, a realização, ela vem através do quê? Do movimento. Do movimento. Do movimento. A fé é a chave que abre o céu. É isso. Amém. A fé é a chave que abre E o Deus céu. fala na Bíblia, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. E eu falo que o seguinte, muitas das vezes existe uma paralisia em todos nós, quando eu falo em todos nós, é em mim, em vocês, porque a gente não pode ser hipócrita aqui, Não. Isso aí. a gente chegar o quê? Numa zona de conforto, numa acomodação, Numa prostração. numa prostração e o quê? E existe aí com isso que existe uma paralisia espiritual, onde aquela época que nada acontece, porque não é um conforto financeiro, que às vezes também é um conforto financeiro, é um conforto daquela geografia que a gente está acostumado com o nosso vizinho, está acostumado, a gente está naquela zona de conforto. Então Deus, na Bíblia, quem Deus chamou para a zona de conforto? Deus chamou para o desafio. O desafio é o quê? Fazer o novo. Gênesis 12, onde Deus chega para Abraão com 75 anos, se eu não me lembro aqui direito, acho que foi com 75 anos, Deus traz um novo recomeço. Eu vou te mostrar uma terra. Sai da tua parentela. Você vai lá. Então Abraão fez o quê? Abraão só obedeceu. Saiu da zona de conforto dele. Ouviu e obedeceu. Boa. Abraão ouviu e obedeceu e foi o que? Sem garantia. Ele não sabia o que ia acontecer, como que ia fazer, mas Deus só quer o quê? E detalhe, ele tinha 75 anos. Deus deu o quê? Deus deu um novo recomeço, pegou uma pessoa com aquela idade e foi lá e ele fez história, né? Ele fez história, virou o pai da fé, não é isso? Verdade. Virou o pai da fé, mas não virou o pai da fé só por ouvir, virou o pai da fé porque ele ouviu e se movimentou. E a fé em Deus nos leva a ter atitude. É impossível alguém dizer que tem fé em Deus e não ter atitude. A fé nos leva a ter atitude. Por isso que o natural nos pertence, mas o sobrenatural pertence a Deus. Amém. E só uma fé genuína, só uma fé em Cristo nos faz vivenciar isso. Amém. Para quem tem uma fé em Cristo,
Não existe não pode, não dá. As adversidades vão surgir, mas através da fé venceremos. Amém. Muito bom, muito bom. Vocês que estão aqui nos assistindo aqui, comentem aqui, se inscrevam no canal e caminhem para o máximo de pessoas, porque pessoas precisam escutar a mensagem. Pessoas precisam se libertar. Pessoas precisam sair da zona de comodismo e ir para a zona de avanço. Pessoas precisam escutar o sobrenatural, porque o Deus que fez ontem, o Deus que está fazendo hoje, vai continuar fazendo, até a chegada dele, do Mestre. Hebreus 13:8. Isso aí. Hebreus 13:8. Diga. Já falou. Forte. O Deus de ontem é o Deus de hoje e eternamente. É isso, vamos deixar aqui essa passagem aqui, Hebreus 13:8, né? E para finalizar aqui, eu queria que vocês deixassem um recado sobre obediência, que a gente falou aqui, para nossa audiência. Não um recado, uma mensagem, né? Uma mensagem sobre obediência no Senhor. Obediência, que ser obediente não significa que você vai passar pelas melhores coisas ou ter as melhores coisas. Ter obediência é continuar avançando. Não importa as circunstâncias, não importa a chuva, não importa o sol, não importa o deserto. É caminhar, é continuar, não parar, não parar, não parar, não parar. E aí, pastor Marcílio? Eu deixo Deuteronômio 28. Se atentamente os ouvidos a voz do Senhor teu Deus e tendo cuidado em guardar e em cumprir todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito ao entrar e bendito ao sair. Ou seja, todo aquele que obedece à voz de Deus, obedece os propósitos do Senhor, ele não se perde, não se confunde. Porque a obediência a Deus nos leva até as respostas na hora certa, no momento certo. Amém. Amém. E aí, pastor Rogério? Parece assim um sacrifício, né? Mas não é, não. Quando você ouve a voz de Deus e obedece, pode ter certeza que quando Ele está no controle, é Ele quem faz. E mesma coisa são os filhos que não obedecem aos pais. O mundo está indo, a Bíblia fala assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Pode notar o que está acontecendo hoje aí, Átila, pastor Marcílio. O mundo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estão se esfriando. Filhos que estão ao lado dos pais e não falam a palavra mágica, que é eu te amo. Às vezes está ao lado do filho e manda mensagem via WhatsApp, manda coraçãozinho. Antigamente, quando não tinha isso, você tinha que ir até a pessoa e falar, eu te amo. E existem 3 frases que ela muda uma história de um relacionamento, de uma família. Anota aí. Primeira frase. Eu errei. Reconhecer o erro é uma virtude de poucos. Eu falo como homem, porque geralmente nós que somos casados, eu estou dizendo por mim, eu digo que sempre minha mulher que erra, não, eu erro também. Sim. Nós somos seres humanos. E a primeira palavra que é para levantar um casamento, uma família, é eu errei. A segunda, me perdoe. Porque a Bíblia não fala, peça perdão. A Bíblia fala, peça perdão, mas ela não diz se você está certo ou errado. O perdão tanto faz bem para quem pede, quanto para quem recebe. Só que quando você vai pedir perdão, existe o outro lado espiritual, que é o do inimigo. Ele vem no nosso ouvido e fala assim, não, você está certo.
Você está certo, vai pedir perdão porque ela que tem que te pedir. Mas aí você ouve a voz de Deus e obedece. Peça perdão. Vale a pena. O perdão tanto faz bem para quem pede quanto para quem recebe. Agora tem a terceira palavra que é fundamental. É o eu te amo. Às vezes a gente fala para um amigo que ama o amigo. Às vezes a gente fala para um desconhecido que ama um desconhecido. Mas para dentro da nossa casa, nós não temos coragem, pastor Marcílio, de falar para os nossos filhos, os nossos netos, eu te amo. Eu sempre falo para minha esposa, eu te amo. Eu sempre falo para meus filhos, eu te amo. Eu sempre falo para meus netos, eu te amo. Porque é fundamental essa palavra. Essa é a obediência de Deus. Errei, perdoa e eu te amo. Fazendo isso, irmão, pode ter certeza, Deus vai fazer um mover tremendo na sua vida. Forte, hein? Forte. Muito bom, hein? Deus abençoe. Amém. Essas 3 frases é para a gente guardar aqui, né? Eu errei, me perdoe e eu te amo. E a gente... São coisas simples, né? Porque Deus habita no simples, né? Deus habita no ser objetivo, né? Então, são palavras bem objetivas e bem simples. Eu agradeço aqui a presença de vocês, tá? É um privilégio estar aqui na mesa, sentado aqui com grandes amigos, homens de Deus que eu conheço o caráter, conheço a índole, convivo, né? Hoje você ter uma amizade de 23 anos não é para qualquer um, né? Hoje o mundo está muito efêmero, muito passageiro. Eu sei que vocês se conhecem há 30 anos e a gente se conhece há 23, a gente se conhece há alguns anos, que o pastor Rogério que me apresentou. Então, nós estamos falando aqui de um ciclo de amizade que quase 50 anos. Né? Isso hoje é raro, né? É verdade. Mas as pessoas de verdade, elas têm uma essência e essa essência é duradoura. E Deus é Deus de essência. E Deus é Deus de durabilidade. Porque o que é de verdade não tem prazo de validade. Isso aí eu escutei essa frase do Tiago Brunet. Uma vez lá na mentoria, eu fazia a mentoria com ele, e ele falou isso. Quem é de verdade não tem prazo de validade. Então, isso me marcou. Isso me marcou aos créditos aqui ao pastor Tiago Brunet. Fiz mentoria com ele durante muito tempo. Então, aprendi muita coisa. Isso foi uma frase que marcou muito, que me edificou. E aqui a gente está vendo aqui as amizades de verdade, elas duram, elas são Átila, eternas. o que é de verdade permanece. É isso. E prevalece. É isso. Boa, muito bom. O que é de verdade Permanece e prevalece. Uau, forte. Obrigado. Deus abençoe. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Foi um papo aqui, foi uma conversa aqui dos céus com 2 homens de Deus, onde que a gente está recebendo direcionamentos, testemunho, verdade, fatos que aconteceram e que acabaram aqui se conectando, né? Porque o céu já tinha escrito o momento. Amém. E eu acredito que Deus já tinha escrito, tenho certeza que Deus já escreveu esse momento. Amém. E a gente está cumprindo aqui, a gente está vivendo o propósito dele aqui na Terra. Errando, caindo, mas se levantando, tendo humildade. Ouvindo e obedecendo. É isso. A voz de Deus. É isso, muito boa. Muito bom. Obrigado, gratidão. Deus abençoe, pastor Marcílio. Deus abençoe, pastor Rogério. Amém. Vocês que ficaram aqui nos assistindo, vocês que nos assistiram aqui, o Crescer e Multiplicar. Hoje falamos sobre fé, sobre ouvir a voz de Deus. Compartilhem, comentem, se inscrevam aqui nesse canal, que esse canal vai falar sobre empreendedorismo, sobre fé, sobre espiritualidade e sobre o mais importante, verdade. E a verdade vem com acertar, vem com errar e vem com o mais importante, fazer. Amém. Tá? Obrigado, fé, coragem e até a próxima. Deus abençoe. Paz.